Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Região norte de São Paulo tem taxa de transmissão que dobra o número de casos de Covid. Divulgar crimes de trânsito na internet vai ser considerada infração gravíssima. E no primeiro clássico do Paulistão, deu Santos na casa do Corinthians. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Começamos com o primeiro clássico do Campeonato Paulista. O Santos venceu o Corinthians de virada graças a um atacante de 18 anos. O Jean Brandão acompanhou o jogo em Itaquera e conta os detalhes pra gente. Jean, boa noite. Boa noite, Salsi. O Santos ainda não tinha feito nenhum gol no Paulistão 2022, mas o garoto Marcos Leonardo desencantou duplamente e garantiu a primeira vitória do Peixe no campeonato. No primeiro tempo, o Corinthians teve as melhores chances. João Paulo defendeu o chute de Fagner e Renato Augusto acertou o travessão numa finalização de fora da área. Jô entrou no intervalo e fez a diferença em 6 minutos. O atacante mostrou oportunismo e abriu o placar. Mas o Santos não se entregou. Lucas Pires recuperou a bola e tocou para Marcos Guilherme. A jogada terminou com um lindo gol do xará Marcos Leonardo. 3 minutos depois, de novo Marcos Leonardo. Ele foi derrubado na área. O próprio camisa 9 bateu o pênalti e virou o jogo em Itaquera. Final, Corinthians 1, Santos 2. Os dois times voltam a jogar no domingo. O Corinthians viaja para pegar o Ituano e o Santos tenta manter o embalo em Campinas contra o Guarani. Jogo que a Record TV transmite ao vivo às 4 da tarde. Salsi. Obrigada, Jean, pelas informações. E depois do jogo, o Corinthians anunciou a demissão do técnico Silvinho. Ele já vinha sendo muito pressionado pela torcida. Daqui a pouco, os gols do Campeonato Carioca. Você confere aqui no JR 24 horas. Agora, olha só, São Paulo. Aqui em São Paulo, o risco de transmissão da Covid-19 é alto em todas as regiões do estado. Quem explica melhor esses dados pra gente é Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O monitor da pandemia que mostra a situação da pandemia no estado diz que a situação é de descontrole na transmissão do vírus. Em todas as áreas do estado, o número está acima de 1, que é considerado o limite para o aumento do contágio. Olha, na Grande São Paulo, na região norte, cidades que abrangem ali Mairiporã, Franco da Rocha, tem mais que o dobro desse parâmetro. No caso, 100 infectados transmitem o vírus para 205 pessoas. Depois aparecem regiões de Sorocaba, no interior paulista, com 1,98 e muito perto desse patamar, o sudeste da Grande São Paulo, área ali de Santo André e São Bernardo do Campo. Também no interior aparecem São José do Rio Preto e Bauru. Esse alerta é importante porque o atendimento de pacientes com Covid está aumentando e neste momento a ocupação média das UTIs no estado ultrapassa 72%. Salsi. Obrigada, Giovana, pelas informações. Agora vamos para Brasília, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui punições para motoristas que divulgarem vídeos de crimes de trânsito. Assunto para o Matheus Escavazini. Matheus, boa noite para você. Explica para a gente melhor, por favor. Boa noite, Salsi. O texto voltou para a análise da Câmara após alterações no Senado e agora segue para a sanção presidencial. Divulgar imagens de crimes de trânsito que coloquem em risco a própria vida ou a de outras pessoas será considerado infração gravíssima. A multa será a mesma aplicada em casos de racha, no valor de R$ 2.934. Além disso, caso o responsável pela divulgação também seja o condutor, poderá ser aplicada suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E em caso de reincidência, a carteira poderá ser cassada. A medida não se aplica a publicações que denunciem essas ações. A lei entra em vigor 6 meses após a sanção. Salsi. Combinado, Matheus. Até já. Moradores de 2 cidades de Minas Gerais que foram prejudicados pelas chuvas no começo do ano já podem sacar parte do FGTS. A Virgínia Nalon já está aqui comigo. Virgínia, essa ajuda chega em ótima hora, né? E como viu, Salso? Boa noite para você. Os moradores de Mateus Leme e de Sabará, na Grande Belo Horizonte, já podem fazer o saque de calamidade do FGTS
até o dia 14 de abril. Quem quiser sacar o benefício precisa fazer a solicitação pelo aplicativo do FGTS. Durante a solicitação é preciso cadastrar uma conta bancária de qualquer instituição. Mas atenção, a pessoa tem que ter saldo positivo nessa conta e não pode ter realizado o saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor liberado para o saque será o saldo na conta do FGTS, na data da solicitação, limitado ao valor de R$ 6.200. A Caixa já tinha anunciado que já havia liberado o saque do FGTS para moradores de Águas Formosas, Almenara, Machacalis, Poço Fundo, Mário Campos e Rio Manso, cidades que também foram devastadas pelas chuvas. Salce. Obrigada, Virgínia. Uma pesquisa realizada em todo o país mostrou que 24% dos funcionários de bares e restaurantes precisaram ser afastados do trabalho entre dezembro e janeiro por causa da Covid-19. Vamos conversar com o Marcos Marinho. Marcos, boa noite. Consequência aí das festas de final de ano? Exatamente, Salsi, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Esse desfalque aconteceu justamente no período entre as festas de final de ano e as férias de janeiro, ou seja, uma das épocas mais importantes para os bares e restaurantes. 1.300 empresas participaram dessa pesquisa e 76% comunicaram que tiveram ao menos um funcionário contaminado com a Covid-19. Agora, a pesquisa também revelou uma recuperação dos negócios. 2/3 dos empresários afirmaram que tiveram o final de 2021 mais lucrativo do que o mesmo período do ano anterior, nessa comparação. Só que no acumulado do ano, 45% dos entrevistados afirmaram que fecharam 2021 no vermelho, Salsi. Obrigada, Marcos, pelas atualizações. Recife vai encaminhar o passaporte da vacina diretamente para o celular dos vacinados. Prático, hein? A Priscila Assis conta pra gente como é que vai funcionar. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Salsi. Para receber o comprovante, a pessoa tem que ser cadastrada no site da Prefeitura, Recife Vacina. O envio da mensagem com o passaporte começa a ser feito nesta quinta-feira. Só vai receber quem for cadastrado e estiver imunizado com a segunda dose. Cerca de 1.300.000 pessoas no Recife estão nesta condição. O documento é exigido para entrar em bares, restaurantes, espaços culturais e equipamentos públicos. Também nesta quinta, começa a funcionar por aqui um centro de testagem de Covid, exclusivo para os trabalhadores da Rede Municipal de Educação. Serão 500 testes por dia neste primeiro momento, número que pode chegar a 1.000. Para usar os serviços, é necessário fazer um agendamento prévio. Salsi. Já fica a dica. Obrigada, Priscila. O Paraná ultrapassou os 2 milhões de casos confirmados de Covid nesta quarta-feira. O estado só fica atrás de São Paulo e Minas Gerais. A Beatriz Frenner chega agora para atualizar as informações de Curitiba. Oi, Beatriz. Oi, Salsi, uma boa noite a todos. Só nesta quarta-feira, o Paraná confirmou mais de 19.300 novos casos de Covid-19. Não necessariamente esses casos foram notificados nas últimas 24 horas. Também foram confirmados 39 óbitos nesta quarta-feira. Agora são 2.005.846 casos positivos e 41.095 mortes desde o início da pandemia. Uma das principais preocupações aqui no Paraná é com o avanço da vacinação. Atualmente, 1.500.000 pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina no estado, o que corresponde a 15% da população. Salsi. Obrigada, Beatriz. Em Campina Grande, interior da Paraíba, os pacientes hospitalares não vão mais receber visitas de parentes e amigos. A Ludmila Costa explica o motivo pra gente. Oi, Ludmila. Boa noite, Salsi. Pelo menos até diminuir os riscos de transmissão e infecção da Covid-19. Campina Grande registrou nas últimas 24 horas quase 500 novos casos de coronavírus. A medida, que é a suspensão das visitas hospitalares, foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde para fazer frente ao avanço da Covid na cidade, especialmente da variante Ômicron. No total de casos, Campina Grande já contabiliza mais de 53 mil. A visita, de apenas uma pessoa, é liberada apenas para pacientes internos em enfermarias e acompanhantes de gestantes.
Salsi. O momento é delicado. Obrigada, Ludmila. Saiu o censo da população em situação de rua em Fortaleza. Então vamos saber quantas pessoas vivem nas ruas da capital cearense. Ricardo Lima, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O levantamento mostrou que 2.653 pessoas vivem em situação de rua na cidade. O crescimento é de 53% em comparação com a pesquisa anterior feita em 2014. A grande maioria, 81%, é do sexo masculino, com idade entre 31 e 49 anos. Do total, 35% estavam nas ruas de Fortaleza há menos de um ano. A prefeitura acredita que o desemprego e o empobrecimento da população nos últimos anos levaram muitas pessoas para a situação de rua. A crise provocada pela pandemia pode ter relação com esse fenômeno. Agora, com esses dados em mãos, a prefeitura se comprometeu a montar um pacote de ações emergenciais para os moradores de rua. Salsi. Obrigada, Ricardo. Goiânia pode entrar em colapso por causa de uma possível epidemia, aliás, de dengue. Mônica Novaes, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Na última semana, os casos de dengue aumentaram 900%, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. De cada 10 imóveis visitados pelos agentes de saúde, pelo menos a metade tem focos do mosquito da dengue. A Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta. Se os casos continuarem subindo nas próximas 4 semanas, Goiânia pode ter uma epidemia de dengue. E apela para que os moradores ajudem a combater os mosquitos e os criadouros. Além da dengue, as autoridades se preocupam também com a chikungunya. No ano passado, Goiânia bateu recorde de casos. Salsi. Obrigada, Mônica, pelas informações. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por faltar ao depoimento marcado na Polícia Federal na semana passada. O encaminhamento da acusação à PGR faz parte do andamento do processo. A notícia-crime foi apresentada na sexta-feira passada ao STF por um advogado que afirma que Bolsonaro cometeu crime ao descumprir uma ordem judicial. O Congresso Nacional retomou os trabalhos e anunciou que a aprovação da reforma tributária deve ser prioridade neste ano. Matheus Escavazini está de volta. Matheus, como foi? Salsi, o foco na reforma tributária foi defendido pelos presidentes da Câmara e do Senado e também pelo presidente Jair Bolsonaro. No discurso na abertura do ano legislativo, Bolsonaro pediu a aprovação da reforma tributária, que ele destacou como uma das prioridades do governo. Já Arthur Lira defendeu que a pauta é unânime e que todos concordam que a complexidade do sistema de impostos é uma âncora que trava o crescimento do país. Rodrigo Pacheco foi na mesma linha. Ele disse que é necessário promover a simplificação no sistema de arrecadação e que o crescimento do Brasil depende disso. Interlocutores no Congresso Nacional afirmam que a pauta deve enfrentar resistências, principalmente por ser ano eleitoral, quando os parlamentares têm mais receio das consequências negativas das urnas. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas suas informações. Nos Estados Unidos, a chegada de uma nova tempestade de inverno deixou cerca de 100 milhões de americanos em alerta. É esperado que a nevasca atinja boa parte da região central e norte do país até amanhã desta quinta-feira. Por precaução, as companhias aéreas já cancelaram mais de 3.500 voos. Alguns estados podem acumular até 50 centímetros de neve. É a segunda tempestade de inverno nos Estados Unidos em menos de uma semana. A pandemia matou mais pessoas nos Estados Unidos do que em qualquer outro país rico do mundo. Os detalhes agora com o repórter Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite para você. Olá, Salsi. A taxa de mortes pela variante Omicron é 63% maior que em outras nações ricas, segundo o levantamento do jornal The New York Times. Nos últimos meses, os Estados Unidos ultrapassaram o Reino Unido e a Bélgica, que até então eram os que estavam no topo do ranking com a maior taxa de mortalidade pela Covid. Para os especialistas, os Estados Unidos só têm essa quantidade de mortos porque não conseguiu ampliar a imunização. Entre os americanos com mais de 65 anos,
12% ainda não completaram o ciclo de vacinas. Os Estados Unidos também enfrentam uma falta de sangue nos bancos de doações. Salsi. Situação, hein? Obrigada, Vandrei. Em Israel, as crianças que tiveram algum contato com infectados pelo coronavírus não precisam mais fazer quarentena. A decisão do governo é polêmica e tem dividido o país. A correspondente Bianca Zanini traz os detalhes para a gente. Segundo as autoridades israelenses, a nova medida é um esforço para aliviar o sistema escolar e a economia. Mas especialistas alertam que essa escolha poderá ter consequências graves. Mais pessoas serão infectadas, o que pode sobrecarregar ainda mais os hospitais. Já outros afirmam que o risco para crianças segue baixo e que essa é a maneira mais eficaz de obter a imunidade de rebanho, junto com a vacina. A partir de agora, os pais devem fazer testes de Covid em casa 2 vezes por semana, independente de quantas vezes os filhos possam ter sido expostos ao vírus. Em janeiro, os casos aumentaram em Israel. Cerca de 1 em cada 20 pessoas foram diagnosticadas com a doença. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E agora o futebol. No Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou do Boa Vista com força máxima na escalação. Já o Vasco venceu o Nova Iguaçu em casa. A Aline Pacheco traz os detalhes do Campeonato Carioca, direto de São Januário. Aline, boa noite. Boa noite, Salsi. Foi a primeira vitória do Vasco aqui em São Januário, mas pelo saldo de gols, o time perdeu a liderança do campeonato. No drible de Gabriel Peck, a bola pegou no braço de André Santos dentro da área. Pênalti. Nenê cobrou e fez o primeiro. No começo do segundo tempo, o Raniel ampliou de cabeça. Depois do lançamento de Matheus Barbosa, Nenê deixou Gilberto no chão e marcou o terceiro. Dedé tocou para o meio e Samuel apareceu para diminuir. Nos acréscimos, Samuel ainda fez mais um. Vasco 3, Nova Iguaçu 2. Um pouco mais cedo, o Flamengo escalou os titulares pela primeira vez no ano e venceu o Boa Vista em Volta Redonda. Vitinho roubou a bola e tocou para o estreante Marinho, ex-Santos, fazer 1-0. No segundo tempo, outra assistência de Vitinho e Pedro ampliou. Vitinho ainda deu passe para Gabigol marcar o dele. Flamengo 3, Boa Vista 0. E no domingo, a Record TV transmite o primeiro clássico do Cariocão. É um Fla-Flu muito esperado às 4 horas da tarde, Salsi. Combinado, Aline. Muito obrigada. A NASA anunciou que vai desativar a Estação Espacial Internacional até o final de 2030. O plano é controlar a estação para cair num ponto isolado do Oceano Pacífico. 3 espaçonaves devem ser usadas na manobra. O laboratório espacial foi inaugurado no ano de 2000 e orbita a mais de 400 quilômetros da Terra. Mais de 200 astronautas de 19 países já passaram pela estação. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.